longo dos anos, o mundo vem passando por grandes transformações e vivemos em uma transformação de época que resulta em dilemas tanto para a vida coletiva quanto para a vida individual. Para muitas pessoas, trata-se de um momento crucial em que, dentre outros aspectos, a sobrevivência precisa ser garantida. Dentre outras mazelas, o desemprego é o resultado de um modo de produção controvertida ou controverso, que exclui muitas pessoas do trabalho formal, relegando-as ao trabalho informal, muitas vezes em atividades consideradas precárias. A coleta de lixo passou a ser uma forma de garantir a sobrevivência de muitas pessoas, inclusive de várias famílias. Devido às condições de pobreza a que ainda é submetida parte significativa da população dos centros urbanos, o lixão torna-se área de trabalho e sustento para milhares e milhares de pessoas, principalmente para os mais vulneráveis, excluídos do processo de trabalho formal. Os catadores, quanto mais eles trabalham, mais eles recebem. Então eles fazem jornada, tem uns que não saem, que passam semanas inteiras no lixão, dentro do lixão, e dormem a cada caminhão que chega e joga, a coleta ele vai. Então é um regime de trabalho extremamente insalubre, compromete a saúde, compromete a segurança familiar, compromete, né, a convivência familiar. A gente trabalha, fica igual uns porcos na lama, né? Quando é tempo de chuva, sofre demais. Aí meus meninos não vieram por causa do quê? Da lama, a chuva. Mãe, eu não vou. Eu acho que eu digo, mas eu vou, porque seu pai está doente e eu tenho que ensacar meu material, porque senão domingo vai comer o quê? Domingo já não fizemos nada, nem na feira nós andemos. Domingo eu vim para aqui, ó. Vim trabalhar domingo, porque ele doente, quem mais dá uma força é ele, para comprar as coisas, coitado, assim mesmo com a mão só. Eu digo, ó, ele não pode ir, mas eu vou. Aí eu vim hoje, estou ensacando. Ó, eu trabalhei sozinho de domingo para cá, trabalhando, mas não faz quase nada. O catador é o agente capaz de capturar para o processo produtivo o que foi jogado fora e tornar este recurso morto novamente em valor de uso e valor de troca, criando produtos derivados de ricas reservas naturais sem possuir alguma. Eis a fantástica mágica do processo de reciclagem de lixo: gerar riqueza de coisas que já tinham seu destino traçado pela irracionalidade humana. O catador de material reciclável, e eu vou ser muito sincero, ele não tem nenhuma preocupação ambiental. As pessoas, muitos nos criticam, porque na realidade a gente quer sobreviver. A gente está lutando para sobreviver. A gente está lutando para amanhã ter o que comer. A gente está lutando para amanhã ter pelo menos um teto para estar embaixo. Não dá para ter preocupação ambiental. Mas a consequência do nosso trabalho tem uma função ambiental extremamente importante. Eu vim para aqui por devido eu estar trabalhando na casa de família e uma mulher me abusou, me fez me humilhou, sabe? Eu falei assim, eu vou trabalhar no lixo, mas não fico mais aqui. Por uma coisa à toa, ela me humilhou. Não é minha patroa, não. Minha patroa era muito boa, mas uma mulher me humilhou e eu fiquei contrariada. Falei, vou trabalhar no lixo, mas não fico mais aqui. E estou até hoje, tem 20 anos. Faço 60 anos esse mês. E tudo que eu tenho é daqui do lixão. Esse trabalho, né, que é conhecido como catador, né, os catadores, né, que eles, enquanto categoria profissional, movimento social, preferem serem denominados de agentes de reciclagem, ele é muito importante para a nossa sociedade, né? Ele é um indicador de desenvolvimento de uma sociedade. Quanto mais a gente recicla em termos de materiais, mais a sociedade se beneficia. O que os catadores retiram do lixão ali, na coleta, naquele sofrimento todo, é em torno de 1%. É muito pouco, mas já é tanto para o meio ambiente, porque você imagina se eles não estivessem ali. Essa montanha já estava muito maior, né? E esse trabalho que os catadores realizam, por mais que a gente saiba que é um trabalho sofrido, é um trabalho difícil, é um trabalho que não são todos que se dispõem, mas os catadores, eles têm, e muitos já têm essa consciência da importância que eles têm, outros não.
Em número estimado, o diagnóstico sobre catadores de resíduos sólidos, realizado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada em 2012, aponta a possibilidade da existência de 400 mil e 600 mil catadores de lixo no Brasil. No Distrito Federal, de acordo com o Censo Demográfico de 2010, somam-se aproximadamente 4.994 catadores, que sobrevivem de coleta de lixo para garantir seu sustento. Deste total, 60,3 são homens e 39,7 são mulheres. Todavia, são muitos os jovens e adolescentes, que, de acordo com o censo do IBGE de 2010, dependem direta ou indiretamente da coleta de lixo. Então, o Lixão da Estrutural, ele tem mais de 30 anos, né? Ele é uma comunidade, era um depósito, né, formal, oficial, até hoje o é. E ele, então, a partir das questões, das condições socioeconômicas do Distrito Federal, da característica da economia, do desenvolvimento, né, do próprio Estado, ele gerou um conjunto de profissões não formais à margem da sociedade e uma expressão muito forte desse crescimento econômico desigual, desse crescimento econômico muito diferenciado, muito excludente, é a própria estrutural. O lixão, na verdade, vamos dizer, é um mal necessário hoje, né? Esse lixão já era para ter sido fechado há uns 10 anos e, na verdade, não tem para onde mandar resíduos, né, da construção civil, nem o que nós produzimos no dia a dia. Então, em algum lugar teria que ser jogado. E essa política vem sendo cobrada do Estado há muito tempo. Então, a questão do lixão, hoje, era para não acontecer, era para não ter um lixão do jeito que tem. Até porque todo lixo produzido pela comunidade ele tem que ser colocado no local adequado, que na verdade seria um aterro sanitário. E aqui nós não temos um aterro, nós temos realmente um lixão, onde o lixo é colocado, é coberto, é colocado, é coberto, e aí a montanha vai crescendo e o meio ambiente certamente tem, né, sofre com isso, porque fica toda a questão tanto do ser humano que trabalha lá, como do espaço da terra, do solo, né, das áreas em volta. As condições de trabalho nos lixões são precárias. Os catadores estão expostos a extrema vulnerabilidade social, possibilidade de contaminação por vírus e bactérias provenientes dos detritos ali depositados, ausência de equipamento e vestimentas adequadas ao manuseio do material coletado, o que pode resultar em ferimentos. Contudo, entende-se que a constante reflexão e debate sobre a questão do lixo é uma medida que visa reavaliar os conceitos de imprestável ou descartável, como medida de proposição de ações concretas de reciclagem e reutilização desses tipos de materiais. Em muitos casos, ocorre esforço de aproveitamento, pelo menos parcial, de alguns tipos de resíduos sólidos ou líquidos, atribuindo-lhes um valor econômico, um sentido de utilidade. Logo, o reaproveitamento de resíduos procura reintegrá-los à economia, concedendo-lhes o valor de mercado, de matérias-primas ou de bens ultimados. No que se refere à legislação trabalhista e à previdência social, o quadro não é diferente. De acordo com a Organização Internacional do Trabalho, OIT, entende-se por trabalho decente. Envolve oportunidades de trabalho que ofereçam salário justo, bem como segurança no local de trabalho, proteção social para as famílias, melhores perspectivas para o desenvolvimento pessoal e integração social, liberdade para que as pessoas expressem suas preocupações, organizem-se e participem das decisões que afetam suas vidas, e igualdade de oportunidades e tratamento para mulheres e homens. Elas são essenciais na busca pela redução da pobreza e são meio de se alcançar um desenvolvimento sustentável, equitativo e inclusivo. O que se questiona é se as condições oferecidas aos catadores de lixo vão de encontro deste conceito. Informa-se que trabalham no Brasil cerca de 1 milhão de catadores, de acordo com o Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis, MNCR. Eles vivem do trabalho de coleta, triagem e comercialização dos recicláveis. Mais da metade dos catadores de lixo, 57,9% do Brasil,
buscam as proteções sociais oferecidas pela Previdência. Porém, devido à informalidade do trabalho, grande parte desses coletores de resíduos não sabe se existe regularidade nesse processo. É porque a Constituição brasileira ela traz esses aspectos, né? A dignidade da pessoa humana. E na realidade isso traz um desrespeito à própria Constituição brasileira. Se o catador vive da forma que vive, isso mostra que os governantes, aqueles que dominam os meios de produção, aqueles que dominam a política, eles não estão cumprindo o que está na Constituição. Mas só que é o seguinte, todo cidadão, quando não cumprir a lei, ele vai preso. Os governantes não estão cumprindo a lei, não estão sendo presos por isso. O governo está cansado de falar que tem uma dívida muito grande com a gente. Se tem uma dívida muito grande, mas ele não paga. Ele nunca se comprometeu em pagar e nunca falou que vai pagar. Então, se é que ele tem uma dívida muito grande com a gente, ele paga pelo serviço prestado, que acelere rapidamente a coleta seletiva no Distrito Federal, que é uma vergonha que não tem. E os galpões nossos também, que se apresse também, que construa mais rápido. Porque será que o governo acha que a gente gosta de trabalhar aqui dentro desse lixão? Eu mesmo não gosto, eu trabalho porque é o jeito aí. Não é porque não, eu escolhi vir para dentro do lixão trabalhar, eu vim trabalhar aqui dentro por necessidade, porque eu não tive oportunidade de trabalhar fechado. Agora depois de 12 anos, depois de 15 anos, depois de 20 anos, aí o governo vem, não, vamos dar serviço fechado para esse catador. E o que ele perdeu aqui dentro? E a dignidade dele, que a primeira coisa que a gente perde aqui dentro é a dignidade quando trabalha aqui dentro. Ué. Esses anos todos perdidos aí que a gente trabalha aqui dentro, doença, porque a maioria do catador que está aqui dentro, ele está doente. A maioria deles, quando sair daqui com o lixão acabar, muitos deles não vai ter condição de trabalhar fechado mais, que ele não dá conta mais. Então, se realmente tivesse contribuindo, né, com o INSS, que era baixo, sair daqui, ó, o lixão fechou, o catador estava garantido, pelo menos, para receber o salário dele. Ué. O que o governo tem feito, né? Uma das perguntas. Você tem hoje uma preocupação do ponto de vista de políticas públicas, políticas sociais e políticas públicas que respondem por isso. É interessante que essas políticas elas são acionadas não a partir da perspectiva dos direitos humanos, mas sim da perspectiva dos direitos ambientais. O lixo começa a incomodar não porque você tem pessoas que trabalham em condições indignas sobre isso, mas porque ele incomoda a parte rica da cidade. Eu construí minha casa trabalhando aqui. Eu comprei um carro, juntei dinheiro, comprei um carro. Não é porque eu ganho muito, não. Eu ganho um salário, mais ou menos, um pouco mais. Mas depois que meu filho foi criado, eu juntei, construí minha casa. Moro nessa Samambaia, eu não moro aqui. Estou de ano. E graças a Deus, estamos levando a vida. Um problema, por exemplo, as mães levam as crianças para o lixão. E isso é considerado trabalho infantil. E elas falam, eles não estão trabalhando. As crianças não estão trabalhando. Mas elas não têm com quem ficar. Por quê? Porque o Estado não oferece educação integral. E as crianças não podem ficar em casa sozinhas. Por quê? Porque é abandono de incapaz. E elas não podem ficar na rua. Por quê? Porque não há segurança na rua. Então você tem uma mãe que vai trabalhar, que leva a criança. Leva a criança por quê? Porque ela não tem outra alternativa. Então essa mãe, ela não precisa ser criminalizada, que é o que vem sendo pela mídia. Ela precisa ser apoiada por meio de políticas públicas. Então creche, educação integral, acesso à cultura, esporte, lazer. Os governos, através de seus órgãos federais, buscam promover a inclusão social dos catadores e, ao mesmo tempo, buscam caminhos para implementar em larga escala a coleta seletiva, com o fechamento dos lixões e aumento da reciclagem. Nesse sentido, o alcance da Previdência Social como direito do cidadão tem sido o objetivo geral a ser alcançado por todos. Os catadores de material reciclável é uma categoria de trabalho que historicamente tem sido deixada de lado, né, de fora do sistema público de gestão. O que o governo está fazendo, essa gestão está fazendo para poder fazer essa inclusão dos catadores no sistema? Tem várias ações em andamento. A principal delas é a
construção de centrais de triagem, que são galpões, são prédios, edificações, para que essas cooperativas de catadores possam realizar o trabalho de forma mais digna. Então esses galpões eles vão contar com vestiário, refeitório, banheiros, né, área de produção, área de estoque, então tudo isso de forma empresarial, para poder facilitar com que essas cooperativas obtenham maior rendimento, maior renda a partir do trabalho que elas realizam. Então a gente está agregando valor ao trabalho dos catadores e apoiando essa organização em cooperativas. A capacitação é para fazer essa mudança de paradigma do catador, onde ele historicamente trabalha a céu aberto, né? Trabalha sem condição nenhuma de dignidade no lixão e passa a trabalhar dentro de um galpão com condições similares a de um profissional contratado, com carteira assinada. Com essas primeiras ações, a gente imagina que vai ter um salto muito grande na qualidade de vida dessas famílias que são ligadas aos catadores, mas principalmente dos catadores em si, que estão realizando essa tarefa, esse trabalho. Tem outras ações paralelas, tá? A segunda ação paralela é que a coleta seletiva do DF, que vai ser implantada agora no final do ano, a licitação abre agora, né, nesses dias, próximos dias, o edital de licitação abre seus envelopes, tem um compromisso do GDF de entregar todo o material reciclável, quer dizer, a fração seca da coleta seletiva, ela vai ser toda ela, 100% entregue a essas cooperativas de catadores nesses galpões. Então você facilita um pouco o trabalho dos catadores, eles não têm que buscar esse material, vai vir material já separado pela população na coleta seletiva, então aumenta bastante a renda e vão estar em galpões adequados, aumenta mais ainda a produtividade. Então essa é a ideia, o contrato de prestação de serviços ao GDF. Então as cooperativas que efetuam esse serviço de triagem do material reciclável de dentro do lixo, né, então separar o que tem valor comercial do que não tem valor comercial, isso é um serviço e esse serviço tem que ser pago. Então isso já é feito em vários municípios do Brasil. Então nós estamos trazendo essa iniciativa para o DF, também é um compromisso do governador assumido junto à presidência da República e junto aos catadores, da mesma forma que a coleta seletiva, 100% do material ser entregue aos catadores e os galpões serem construídos, esse é um outro compromisso assumido de você pagar pelo serviço de triagem. Então, a hora que você tiver as cooperativas trabalhando em galpões, as cooperativas com capacitação e assistência técnica, esses galpões recebendo toda a fração seca da coleta seletiva. E além disso, essas cooperativas com um contrato de serviço assinado com o GDF, você dá uma legitimidade à existência desses trabalhadores. Porque apesar deles serem inscritos no Código Brasileiro de Ocupações, no CBO, há mais de 10 anos, eles sempre foram excluídos do sistema oficial. Então essas três ações em conjunto, construir os galpões, dar capacitação e assistência técnica e contratá-los para fazer o serviço, vai dar muito mais dignidade, vai dar muito mais valor ao trabalho que eles estão realizando hoje em dia. Apesar de atuar em uma atividade que, a um só tempo, gera emprego e renda, oferece serviços e reduz os gastos públicos empregados na coleta de lixo, nem sempre o trabalho de catadores e catadoras é reconhecido pelo poder público e pela sociedade como importante e fundamental. Ao contrário, em várias cidades brasileiras, catadores e catadoras enfrentam permanentes dificuldades e barreiras, lutando contra o preconceito e a falta de oportunidades. O trabalho com lixo não é digno por si só, mas passa a ser quando comparado a referenciais piores. A questão ambiental envolve também a questão da valorização dos catadores. Auxiliar no processo de valorização social destes cidadãos é o passo mais eficaz para a construção de uma sociedade mais justa e um ambiente mais limpo. Neste sentido, a educação ambiental pode contribuir para a diminuição do sofrimento e promoção do orgulho de ser agente ambiental. Cata papelão, latinha, sujeira, cata lixo, emoção. A vida é que escapa da mão, a vida é um pedaço no chão. Teu dia termina e o meu não tem fim. Teu lixo despreza dinheiro pra mim. Eu vejo a cidade nos olhos de lixo, nem prédios, nem prata, só cacos de vidro.